Olá, sejam todos muito bem-vindos. Vamos continuar com a leitura do livro O Universo de Deepak Chopra e Menas Kafatos, parte 3. O Quantum e a Revolução. A relatividade era uma teoria tão delirante que, para a imaginação popular, parecia ter levado a física aos seus limites. Mas isso estava longe de ser verdade. A história do que é real e do que não o é sofreu uma viragem desconfortável conhecida como a Revolução Quântica. Esta ocorrência não foi totalmente independente do trabalho de Einstein. A fórmula E igual mc ao quadrado contém uma enorme quantidade de conhecimento que se aplica a fenómenos tão diversos como os buracos negros e a divisão dos átomos. Contudo, num certo sentido, o aspecto mais surpreendente de E igual mc ao quadrado é o sinal de igual. É igual a significa é o mesmo que e, neste caso, a energia é o mesmo que a matéria, ou a massa é equivalente à energia. Para os cinco sentidos, uma duna de areia, um eucalipto e um pão, matéria, são muito diferentes de um relâmpago, de um arco-íris e do magnetismo que move o ponteiro de uma bússola, energia. Mas já se provou muitas vezes que a formulação de Einstein está correta. O mesmo não pode dizer-se dos problemas levantados por ela. Ao representar a natureza como infinitamente transformável, com a matéria a poder transformar-se em energia, como sucede nas reações nucleares, a fórmula E igual mc ao quadrado levantou a questão de como funciona este comportamento. Compreendeu-se, para desconforto de quem acredita no mundo cotidiano formado por dunas de areia, árvores e arco-íris, que os componentes essenciais da natureza, os fragmentos de energia ou quanta, se comportam umas vezes como energia e outras como partículas. O exemplo mais comum é a luz. Quando age como energia, a luz comporta-se como ondas. Essas ondas podem ser divididas em comprimentos de onda, e é por isso que o arco-íris e os prismas provam que a luz branca do Sol é, na verdade, uma amálgama de muitas cores diferentes, cada uma com o seu comprimento de onda característico. Mas, quando se comporta como matéria, a luz desloca-se em partículas, fótons, que são discretos fragmentos de energia. Em latim, a palavra para quantum é quantum. E foi esta a designação escolhida pelo físico Max Planck, que originou a revolução quântica em dezembro de 1900 e ganhou o Prémio Nobel em 1918. O termo refere-se à quantidade ou fragmento mais pequeno possível de energia. Se a fórmula E é igual a mc ao quadrado implica que a natureza pode, em princípio, ser reduzida a uma equação simples, algo em que Einstein acreditou até ao fim da vida, a sua descoberta revolucionária da relatividade estava condenada a colidir com a teoria quântica, cujas equações não são compatíveis com a relatividade geral. Esta colisão ainda hoje persegue os físicos e causou uma ruptura na descrição do que é real e do que não o é. À primeira vista, o problema não parece devastador. É simplesmente uma questão de coisas grandes contra coisas pequenas. Todas as coisas grandes do mundo, da maçã de Newton às galáxias distantes, se comportam como a teoria geral da relatividade de Einstein diz que devem comportar-se. Mas as coisas mais pequenas, os quantas ou partículas subatómicas, obedecem a um conjunto diferente de regras, que, afinal, são bastante bizarras ou arrepiantes, para usar o termo de Einstein. Não tardaremos a analisar em pormenor este comportamento arrepiante, mas, por agora, o que importa é o panorama geral. No final dos anos 20, todos concordavam que tanto a relatividade como a teoria quântica eram incrivelmente bem-sucedidas por
direito próprio. E todos concordavam também que as duas não se conjugavam. A questão fulcral era a gravidade e os seus incríveis efeitos não lineares, curvos. Einstein tinha revolucionado a gravidade usando imagens visuais para apresentar novas respostas. Além da imagem de um corpo em queda livre, mencionada acima, aqui está outra. Einstein imaginou um indivíduo dentro de um elevador que acelerava em sentido ascendente, dentro de um prédio. O passageiro sente-se cada vez mais pesado, mas, como a sua perspectiva está confinada ao interior do elevador, não tem forma de saber porque está a ficar mais pesado. Da sua perspectiva, a causa tanto poderia ser uma alteração na gravidade como o resultado de um movimento acelerado. Ambas as explicações são plausíveis. Logo, raciocinou Einstein, a gravidade não é uma força de estatuto privilegiado. Em vez disso, deve ser incluída na transformação constante da natureza. Simplesmente, neste caso, o que se altera não é a matéria em energia e vice-versa. A gravidade altera-se de uma força constante para uma curvatura do espaço e do tempo que varia de um lugar para o outro. Imagine que está a caminhar sobre uma extensão de neve lisa num dia de inverno. De repente, escorrega e cai numa sarjeta de escoamento escondida sob a neve. Num piscar de olhos, desliza pela parede curva da sarjeta. Deslocar-se-ia mais depressa do que sobre a neve lisa. E o seu peso aumentaria. Como acabaria por descobrir ao cair no fundo da sarjeta? Da mesma forma, o espaço curva-se à volta de objetos grandes como estrelas e planetas. Quando a luz, deslocando-se em linha reta, se aproxima de um desses objetos, Einstein teorizava que a gravidade, através da curvatura do espaço, fazia o percurso da luz curvar-se. A prova desta sua previsão em 1919 foi tremendamente excitante. Falaremos dela num dos próximos capítulos. De uma penada, Einstein transformou a gravidade de uma força num facto componente da geometria do espaço-tempo. Mas, do lado quântico, os físicos ainda se referem à gravidade como uma das 4 forças fundamentais da natureza. Há décadas que se observa que as outras 3 forças, o eletromagnetismo e as forças nucleares fortes e fracas, se comportam como a luz, sendo, umas vezes, parecidas com ondas e, outras, com partículas. Mas, durante décadas, ninguém conseguiu encontrar ondas gravitacionais ou a partícula gravitacional, já designada gravitão. Por isso, a confirmação da existência de ondas gravitacionais no final de 2015 foi uma notícia tremendamente excitante. O que é espantoso é a teoria geral da relatividade de Einstein prever a existência dessas ondas, embora, na altura, ninguém fizesse a menor ideia de como poderiam ser detectadas. Mesmo com a altamente sofisticada tecnologia moderna, a detecção de ondas gravitacionais parecia impossível, devido à sua debilidade. Em termos simples, podemos imaginar o Big Bang a fazer ondular o tecido do espaço há 13,7 mil milhões de anos, mas qualquer tentativa de detectar essas ondas depara-se sempre com obstáculos. Desde logo, a radiação em segundo plano causa interferências, o que significa que identificar uma onda gravitacional é como deixar cair um seixo no mar tempestuoso e tentar isolar a ondulação por ele causada. Então, foi fundado um projeto designado Observatório de Ondas Gravitacionais por Interferómetro Laser LIGO, com o objetivo ambicioso de construir instrumentos de medição gigantes, com 2 km, calibrados para funcionar dentro de 1 para 1000 do raio do núcleo de um átomo, de forma a captar os sinais das ondas gravitacionais provenientes de fontes cósmicas, que não têm de ser o Big Bang. A ondulação gravitacional pode, em teoria, ser causada por cataclismos imensos no espaço intergaláctico.
Por coincidência, poucos dias depois do LIGO ter entrado em funcionamento, em setembro de 2015, as ondas gravitacionais provocadas pela colisão de dois buracos negros há 1,3 mil milhões de anos passaram pela Terra e foram detectadas. Um tal acontecimento produz ondas que se deslocam através do espaço-tempo à velocidade da luz. O êxito do LIGO marca o início de uma nova forma de medir o universo, já que as ondas gravitacionais podem atravessar estrelas, revelando o seu âmago, que está oculto. Podem fazer os cosmologistas retroceder até aos primórdios do universo, permitindo-lhes aceder a novas revelações, tal como a formação dos buracos negros. Mas, noutros sentidos, as ondas gravitacionais são irrelevantes para a situação geral em que a ciência moderna se encontra. Servem como distração dos mistérios ainda não resolvidos que poderiam, realmente, alterar o paradigma de como vemos a realidade. Desde logo, a confirmação da existência de ondas gravitacionais não foi uma surpresa ou uma revelação em termos de compreensão do universo. Veio cumprir uma previsão com quase um século de existência, e a maioria dos físicos já esperava que elas existissem. O cosmos não ganhou um novo fenómeno. A maior parte dos físicos reconhecerá que ainda existe uma brecha na história da realidade. Acontece que essa brecha leva a uma possibilidade notável. As nossas mentes, incluindo o fluxo de pensamentos que, todos os dias, nos passam pela cabeça, poderão estar a influenciar a realidade exterior. Poderá ser por isso que as coisas pequenas não se comportam da mesma forma que as grandes. Por exemplo, visualize mentalmente um limão. Veja a sua superfície amarela e rugosa e a sua casca oleosa. Agora, veja uma faca a cortar o limão ao meio. Pequenas gotas de sumo de limão saltam enquanto a faca separa a polpa pálida do limão. Ao fazer esta visualização, deu por si a salivar. Seria a reação previsível, porque a simples representação da imagem mental de um limão cria a mesma resposta física que a visão de um limão verdadeiro. E este é um exemplo de como algo que se passa cá dentro pode provocar uma ocorrência lá fora. As moléculas que enviam a mensagem ao cérebro às glândulas salivares não são diferentes das moléculas existentes lá fora, em limões, pedras e árvores. Afinal, o corpo tem o mesmo estatuto de objeto físico que estes. Estamos constantemente a provocar fenómenos como este, em que a mente prevalece sobre a matéria. Cada pensamento requer uma alteração física no cérebro, que se reflete até na atividade dos nossos genes. Microvolts de eletricidade disparam ao longo de milhares de milhões de neurónios, enquanto reações químicas têm lugar nas sinapses, ou espaços, que separam as células cerebrais. E o padrão destes acontecimentos não é automático, muda de acordo com a forma como vivenciamos o mundo. O conceito da mente sobre a matéria vem revolucionar a física através desta descoberta de que o ato da observação, o simples olhar, não é passivo. Se olharmos em volta da divisão onde nos encontramos neste momento, as coisas que observamos, paredes, mobília, sistema de iluminação, livros, não se alteram. O nosso olhar parece totalmente passivo, mas, no tocante ao que se passa cá dentro, nenhum olhar é passivo. À medida que os olhos incidem sobre diferentes objetos, a atividade no córtex visual do cérebro altera-se. Se, por casualidade, virmos um rato a um canto, poderá ser desencadeado um pico de atividade no cérebro. Porém, o que consideramos garantido é que ver coisas é um ato passivo em relação ao exterior. Foi isto que a teoria da mecânica quântica veio revolucionar. Se passarmos das coisas grandes para as coisas pequenas, observar fótons, elétrons e outras partículas subatómicas cria um fenómeno misterioso conhecido como o efeito do observador. Já referimos que os fótons e outras partículas elementares têm um aspecto de ondas e um aspecto de partículas, mas não podem ter ambos ao mesmo tempo.
Segundo a teoria quântica, quando um fóton ou elétron não está a ser observado, age como uma onda. Uma característica das ondas é espalharem-se em todas as direções. Não é possível identificar a localização de um fóton quando ele está no seu estado de onda. Todavia, logo que o fóton ou o elétron é observado, passa a comportar-se como uma partícula, revelando uma localização específica, além de outras características como a carga e a energia. Deixaremos para mais tarde as especificidades da complementaridade e o princípio da incerteza das formulações fulcrais para o comportamento quântico. Por agora, queremos concentrar-nos na possibilidade de coisas muito pequenas no exterior poderem ser alteradas simplesmente através do olhar, que é um ato mental. Para o senso comum, isto é difícil de aceitar, por estarmos tão habituados a considerar o olhar um ato passivo. Voltemos ao rato no canto. Quando, por acaso, vemos um rato, é frequente que ele se imobilize e, depois, fuja a correr, numa tentativa de sobreviver a um potencial ataque. O nosso olhar causa esta reação pelo simples motivo de que o rato sentiu que olhávamos para ele. Poderá um fóton ou elétron sentir que um cientista está a fitá-lo? A própria pergunta parece absurda aos cientistas que, na sua maioria, continuam convencidos de que a mente não está presente na natureza. Pelo menos não até uma série de felizes acasos ter levado a vida humana a evoluir na Terra. A natureza é, ao mesmo tempo, aleatória e desprovida de consciência, segundo o credo científico que, durante séculos, foi considerado verdadeiro. Então, como pode um proeminente físico contemporâneo como Freeman Dyson dizer o seguinte: os átomos em laboratório são entidades estranhas que se comportam como agentes ativos e não como substâncias inertes. Fazem escolhas imprevisíveis entre possibilidades alternativas. De acordo com as leis da mecânica quântica, parece que a mente, manifestada pela capacidade de fazer escolhas, é, em certa medida, inerente a cada átomo. A afirmação de Dyson é usada em dois sentidos. Ele alega que os átomos fazem escolhas, o que indicia uma mente. E diz também que o próprio universo revela uma mente. De uma vez só, esta declaração estabelece a ponte entre o comportamento das coisas grandes e das coisas pequenas. Em vez dos átomos se comportarem de forma totalmente diferente das nuvens, árvores, elefantes e planetas, apenas parecem diferentes. Se olharmos para as partículas de pó a dançar num feixe de luz do Sol, o seu movimento parece totalmente aleatório. E é assim que a física dos corpos em movimento o descreveria. Mas outra visualização irá ajudar-nos a clarificar a situação. Imaginemo-nos debruçados no observatório do Empire State Building, com um físico ao nosso lado. Ambos contemplamos a rua lá embaixo. Em cada esquina, alguns carros viram à esquerda e outros à direita. Será este um padrão aleatório? Sim, responde o físico. Poderá elaborar-se um registro estatístico para demonstrar que, num determinado período, viraram tantos carros à direita como à esquerda. Além disso, ninguém pode prever com segurança se o próximo carro a chegar à esquina virará à direita ou à esquerda. As probabilidades são de 50-50. Mas sabemos que este é um caso em que as aparências iludem. Cada condutor de cada um daqueles carros tem um motivo para virar à direita ou à esquerda. Logo, não há uma única viragem que seja aleatória. Só temos de saber a diferença entre escolha e acaso. Em ciência, a noção de acaso é de tal forma dominante que a simples menção de possibilidade de escolha no que se refere a objetos físicos raia o absurdo. Veja-se o nosso planeta. Todos os elementos tão pesados como o ferro ou
mais pesados ainda, incluindo vários metais comuns e elementos radioativos como o urânio e o plutónio, tiveram origem na explosão de estrelas gigantes conhecidas como supernovas. Sem essas explosões, nem mesmo o calor incrível no interior de uma estrela normal como o nosso Sol seria suficiente para unir os átomos, formando os referidos elementos pesados. Quando uma supernova explode, esses elementos pesados transformam-se em pó interestelar. O pó concentra-se em nuvens e, no caso do nosso sistema solar, essas nuvens acabaram por se transformar em planetas. O núcleo líquido da Terra é feito de ferro, mas há correntes no seu âmago que levam algum desse ferro até perto da superfície do planeta. Algum ferro infiltra-se mesmo nos oceanos e nas camadas superiores do solo. Daí obtemos o ferro, que torna o nosso sangue vermelho e nos permite respirar, retirando o oxigênio do ar. Embora as partículas de pó que pairam no feixe de luz do Sol sejam exatamente como o pó estelar que flutua aleatoriamente por entre as galáxias, o destino de algum pó estelar foi único. Algum desse pó transformou-se num aspecto essencial da vida na Terra. Nós, criaturas humanas, agimos com objetivos, propósitos, direção e intenção, o oposto da aleatoriedade. Então, como passou uma coisa aleatória a não aleatória? Como pôde um pó sem significado definido produzir o corpo humano, que é o nosso veículo para realizarmos tudo o que é significativo nas nossas vidas? A resposta, se Friedman Dyson estiver correto, é a mente. Se a mente liga coisas pequenas e coisas grandes, então dividir o universo em acontecimentos aleatórios e não aleatórios é irrelevante. O que importa é que a mente pode estar em todo o lado e as nossas vidas refletem este facto. Por hoje ficamos por aqui, até ao próximo capítulo. Fiquem bem.